Para nossa reflexão nessa manhã, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Vamos ficar em pé mais uma vez para a leitura da palavra do Senhor nessa manhã. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Descia à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é poderosa. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que sonda o nosso coração como uma espada e discerne os pensamentos ocultos e as nossas inquietudes e aflições. Estamos nessa manhã repetindo as palavras de Pedro. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ministra as palavras de vida eterna a cada coração nessa manhã, para que o teu nome mais uma vez seja honrado e glorificado na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Frequentemente, em meio às crises que a mídia nos traz, crises mundiais, crises nacionais, que, aliás, vivemos praticamente nos últimos tempos, uma atrás da outra. Quase que, quando viemos à igreja, a igreja às vezes se torna assim, um espaço meio anestésico, a gente dá uma desligada. Mas a realidade é que o culto acaba e volta segunda-feira e nós voltamos para esse mundo que frequentemente as notícias nos dão até susto, né? Frequentemente nós ficamos indignados com o que se passa na nação, no mundo presente, quando não no nosso círculo de relacionamento, no nosso lugar de trabalho. Essa era a situação de Israel, e nada como mais pertinente ver o que Deus dizia a Israel num momento como esse. Para você ter uma ideia, alguns vieram da escola dominical, outros do grupo da célula, e então nós vamos seguir o ritmo de ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, não feche-a até que eu termine essa mensagem, porque nós vamos nos referir a vários textos. Capítulo 8 de Jeremias, sempre no livro de Jeremias. Versículo 18 até o versículo 1 do capítulo 9. Ó, se eu pudesse, diz Jeremias, consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocar a ira com suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Provera a Deus, a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ainda no mesmo livro de Jeremias, capítulo 22,
versículo 1 a 3, que diz: assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Capítulo 23, logo em seguida, verso 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Mesmo capítulo 23, verso 9 a 11. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos no deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Parece que eu estou aqui para anunciar a tragédia. Não, não é esse o meu propósito. Estou aqui para anunciar livramento, a cura que Deus tem para o seu povo. Mas não há maneira de nós curarmos uma doença que nós não enxergamos. Não há maneira de nós curarmos uma doença que nós não admitimos que ela existe. Portanto, é importante dar-nos conta do quadro que Jeremias traça sobre Israel. O que eu quis mostrar para vocês? Primeiro, a compaixão, o quebrantamento que deve tomar o nosso coração pelo quadro de desperdício de vidas estragadas, de vidas destruídas. Porque ao olhar isso e nos compadecer, nós nos sentiremos mais comprometidos com a obra que Deus levantou a sua igreja e o seu povo para fazer. Porém, há mais advertências. Além do coração quebrantado que o servo e a serva de Deus têm que ter em relação ao mundo presente, está presente também o rei. O rei não executava o juízo, a justiça, ou seja, era um estado de calamidade, porque os governantes não estavam sensíveis para as causas mais profundas na vida do povo. Porém, o problema se estende, e ele diz que os sacerdotes, os pastores, o sacerdócio em Israel era aquele que havia sido destinado por Deus, se você olhar Moisés e Arão, de cuidar do povo, de cuidar que o povo se preservasse em fidelidade a Deus e a sua palavra. Estes também estavam desviados. Agora no concílio, encontrei um jovem, um moço, eu digo jovem porque eu já vou fazer 70, todo mundo que tem menos de 50 para mim é jovem. Aí ele deve ter os seus 35, 40 anos. E ele veio e me abraçou, ficou quebrantado, chorou, e eu não sabia nem por que ele estava me abraçando. Aí ele falou assim: o senhor sabe que Deus usou o senhor um dia de uma maneira tremenda na minha vida. Eu fui obreiro de uma igreja, e mencionou uma igreja dessa do neopentecostalismo, eu não vou citar o nome, porque eu não tenho direito de julgar ninguém, Deus só me fez testemunha. Advogado é Jesus, Deus é o juiz. Amém? Essa é a maneira que a Bíblia põe para nós. Mas preciso contar a história. Aí ele disse: eu fui obreiro dessa igreja. Fui para lá e fiquei um bom período, mas eu via que havia duas caras. Uma que se vendia para a congregação e outra que era a disputa interna, e eu fui ficando cada vez mais entristecido, indignado com tudo aquilo. Saí da igreja e falei: nunca mais eu entro numa igreja. E aí ele disse que, passado um tempo, ele estava em casa um sábado, ligou a televisão e começou a assistir o programa que nós tínhamos na TV Bandeirantes pela manhã no sábado, chamado Vida e Missão.
E ele disse, vou mudar de canal. Não vou ouvir o que ele vai dizer. Certamente, logo, logo, ele vai começar a pedir dinheiro. E aí o programa foi rolando, o programa durava 15 minutos, e ele não vai pedir dinheiro, ele não vai pedir dinheiro. E o programa rolou, e eu acabei fazendo apelo. Ele disse ainda que ele ficou mais tocado, porque no final eu sempre dizia assim, você tem que procurar uma igreja, se não houver uma igreja metodista perto de você, procure uma igreja evangélica, Deus vai te abençoar naquele lugar. E terminou, e ele ficou impactado, porque eu não pedi dinheiro nenhum. Aí ele conversou com um amigo dele, que sabia que era evangélico, perguntou, tem alguma igreja metodista por aqui? E ele procurou a igreja metodista e agora é líder da igreja dele lá em Jardim Catarina, lá em São Gonçalo. E o que eu quero dizer para vocês, eu sou metodista de berço, né, de terceira geração, nós temos muitos problemas, mas no horizonte religioso do Brasil, nós estamos, graças a Deus, bem à frente. Eu digo isso, sou suspeito, né, mas eu digo isso para vocês, porque a gente pode ver no horizonte, eu mencionei o rei, mas eu mencionei também o sacerdote, eu não queria deixar de colocar isso. Nós temos um quadro onde a própria religiosidade também é usada de maneira fora da palavra de Deus. E o juízo de Deus, através do profeta, mostrava isso. Porque é o momento em que aqueles, e aí entraram os sacerdotes, os pastores, e entraram os profetas. O que era a tarefa do profeta? O profeta não era nem remunerado pelo tempo. O profeta era alguém como Amós, que era vaqueiro, né? Diz, não sou profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me tirou após o gado e disse, profetiza ao povo de Israel. Deus levantava o profeta para quando o religioso se acostumava com a iniquidade do rei, ou fazia média com o rei, consentindo da iniquidade instalada no meio da nação, Deus levantava, tirava alguém de algum lugar para entregar a palavra de Deus e chamar o povo de novo à conversão. Cada geração, irmãos, e eu diria, cada um de nós, a cada dia, precisamos nos converter de novo aos caminhos do Senhor, porque a sua e a minha natureza é pecaminosa. Nós tendemos ao pecado. Quando contrariam a nossa vontade, quando o apelo da nossa carne é maior que a nossa espiritualidade e o nosso temor de Deus. Ontem, depois do concílio, eu desci ao rio, peguei meu neto, minha neta, porque minha filha tinha que trabalhar e não tinha quem ajudasse. E a mais nova tem 2 anos. E a Glaucia queria que ela comesse. E ela não queria comer aquilo, ela queria comer outra coisa, e não fizemos a vontade dela. Ela não só gritou, mas como tentou bater na Glaucia, com 2 anos de idade. Eu pensei assim, olha aí a queda, olha o jardim do Éden, não é? A natureza é assim. São bonitinhos, mas de vez em quando a carne se levanta. Mas não precisa ter 2 anos, não. Pode ter 20, 30, 40, 50, porque a carne de vez em quando quer se manifestar. E aí, no meio dessa confusão toda, Deus fala com o profeta e diz para ele assim, veio dizer para ele, vai lá na casa do rei e profetiza, vai lá no templo e profetiza contra o sacerdote, diz, vai, desce à casa do oleiro. Ele deve ter pensado assim, poxa gente, tem tanta coisa urgente para fazer, o que eu vou fazer na casa do oleiro? Mas existe uma coisa entre você e o teu Deus, que havia entre Jeremias e o Senhor, que é submissão, autoridade e obediência. Deus tem que ter sempre autoridade sobre a sua vida. A palavra do Senhor, porque ele diz, veio a mim a palavra do Senhor. Se você não está com a sua Bíblia, pode levantar o seu smartphone. Esta é a regra de fé e prática para todos nós. Não há vida sem obediência à palavra do Senhor. Então diz, veio a mim a palavra do Senhor, dispõe-te, vai à casa do oleiro. E aí então diz que ele foi. E lá ele viu o trivial. O que se pode ver na casa do oleiro, se não o oleiro trabalhando, fazendo um vaso ou um outro artefato de barro. Não sei quantos de vocês já viram, há alguns documentários que mostram ainda, no mesmo estilo,
não é? Que se trabalhava há 2000 anos atrás, o oleiro, alguns artesãos, no Nordeste ainda existe isso, que ele vai pedalando, a roda corre, ele põe o barro e ali ele trabalha. Nesse quadro assim trivial, bastante comum para o que ele poderia ver, ele viu. E ele viu uma cena que deve ser muito comum em meio a tanto trabalho, de repente o vaso se estragou. E o que Deus queria falar com ele era através de coisas bem concretas. Tem muita coisa estragada na vida do povo de Israel. Todos nós lidamos com coisas estragadas, não é, irmãos? Quantos aqui tem algum objeto, um eletrodoméstico ou algo assim estragado, e a gente põe lá numa despensa pensando, ainda vou consertar? Quantos aqui tem alguma coisa guardada em casa para consertar? Minha mulher quer que eu conserte coisas. Eu sou péssimo nisso, irmãos. Péssimo, muito ruim nisso. Mas então fica lá jogado, né? Eu lembro, vou agora medir a sua idade. Houve tempo que quando a televisão começava a dar chuvisco, a gente pegava um bombril, botava na antena para melhorar a imagem. Quantos aqui já botaram bombril na antena? Levante a mão. Isso aí os jovens não sabem nem do que a gente está falando, né? Não tem nem ideia. Mas não era só isso, não. O radinho de pilha, começava a ficar fraca a pilha, a gente pegava a pilha e botava no congelador. Quantos aqui botaram pilha no congelador? Então, isso aí mede a sua idade, viu? Hoje a gente nem... As pilhas estão tão baratas que você vai lá e compra, nem pensa em consertar. Mas era tudo mais caro antigamente, não é? Esses aparatos. Eu lembro, tinha uma irmãzinha lá na minha igreja em Nova Iguaçu, uma mulher de oração, não é? Ela tinha uma geladeira velha, muito velha, mas muito velha. De vez em quando, a geladeira parava. E como ela não tinha dinheiro, ela olhava para a geladeira e dava um chute na geladeira. Em nome de Jesus, funciona. E a geladeira começava a funcionar de novo, na base do chute. Eu não sei se você teve que chutar alguma geladeira, até que um dia ela chutou e a geladeira pifou de vez. A igreja, a Sociedade de Mulheres, ajudou a comprar uma geladeira para aquela irmã muito pobre. Mas é assim, irmãos, só que vidas não dá para chutar, né? Tem vidas que estão estragadas, não é? A nação está estragada. Tem famílias que estão estragadas, que precisam de uma intervenção sobrenatural de Deus, não é verdade? Mas deixa eu dizer para você um aspecto interessante. Volte para o texto comigo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Isso aqui é interessante. Ele não jogou fora o barro, o vaso que tinha estragado. Nós vivemos uma civilização, um tempo, em que as coisas têm curto tempo de utilidade. Nós jogamos fora muita coisa, tanto que isso é um problema ecológico, a quantidade de lixo que vai se acumulando, né? E coisa mesmo estragada que a gente joga no armário, como eu comentei, que a gente vai tentar consertar. Outro dia, a tostadeira lá em casa estragou. A Glaucia achou alguém que consertava, levou. Né? A Glaucia não deixa para depois. Ela vai lá, ela sabia que pedindo para mim eu ia deixar para depois, ela foi, consertou, pagou R$ 25 pelo conserto. 2 semanas depois a tostadeira estragou de novo. Aí eu fui lá e comprei uma por R$ 29. Ela ficou uma arara que ela gastou R$ 25 e eu com 29 comprei uma tostadeira. Não é assim, são as coisas descartáveis. Casamentos que se rompem com facilidade. Pessoas que usam mal a sua vida. Eu estava vendo um documentário sobre feito pela mãe daquele cantor jovem cuja vida foi ceifada pela AIDS, Cazuza. E eu vi e sei que muitos glorificam, porque era um moço de um
talento incrível musical, mas desperdiçou a sua vida com as drogas, acabou ficando aidético e morreu. E a mãe, como uma pessoa de recurso, montou uma casa e cuida de crianças com problemas, num gesto nobre e tudo mais. Mas quando ela falava nesse programa sobre a vida do filho dela e que o sonho dela antes de morrer é ver a cura da AIDS, eu pensava como é fácil uma vida ser ceifada, como é fácil uma vida ser estragada com o tipo de propaganda que há no mundo presente. Mas, meu irmão, minha irmã, esse é o nosso papel. Nós fomos levantados para consertar famílias, consertar casamentos, consertar vidas. Por quê? Porque todos nós tivemos, pela graça e pelo amor de Jesus, a nossa vida consertada. Quantos aqui foram já curados e restaurados pelo Senhor Jesus? Levante a sua mão. Quantos viram pessoas da sua família serem restauradas? Levante sua mão. Esse é um lugar de conserto. A família da fé é um lugar em que a gente cuida uns dos outros. E a célula é um espaço tremendo para isso, porque cria um espaço de comunhão, de intimidade, que permite que, coisa que você não pode fazer num templo desse, com tantas pessoas, dispor um pouco mais a sua vida para ser tratado, para ser curado. A célula oferece esse espaço de laboratório, onde a vida é aberta e onde nós somos curados. Coisas da nossa vida são consertadas nesse espaço do discipulado. Diz ele, então veio a mim a palavra do Senhor. Me acompanhe, verso 5. E Deus fala assim, como dando chance à reação. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Quero dizer para você que para Deus não é impossível. Nós vamos celebrar daqui algumas semanas o Advento. Os 4 domingos anteriores ao Natal é o período da cristandade, do Advento, da vinda do Filho de Deus ao mundo. Isso só foi possível, primeiro, por causa do amor de Deus por você e por mim. Mas também, quando Deus elege Maria para receber no seu ventre o Filho de Deus, ela disse, como pode ser isso se eu não tenho contato com homem algum? E o Senhor respondeu para ela, como? Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Diga para o irmão ao lado, para Deus não é impossível. Então, pense em alguma vida que você conhece. Quem sabe alguém do seu relacionamento. Quem sabe alguém da sua família está precisando ter a vida consertada. Pense exatamente nisso. Deus conserta. Para Ele não há impossível. Eu já dei testemunho aqui que na minha adolescência eu era o impossível. Muitas vezes nós olhamos algumas pessoas e dizemos, para aquele não há chance. Já fiz de tudo, cansei de ouvir irmãs falar, meu filho está perdido, pastor, eu já orei, eu já jejuei, não tem chance, não é? Não tem chance. Se a gente fosse calvinista, até a gente pensaria que, de fato, é assim, né? Porque há os predestinados e os não predestinados. Mas nós somos metodistas, somos arminianos, e nós cremos que Deus salva a todos. O propósito de Deus é de salvar a todas as pessoas. O sacrifício de Jesus não é só por alguns predestinados, é pelos pecados de todo mundo, não é? Está escrito na Bíblia isso, né? E então, amado irmão, eu não sei quem você está pensando. Eu não sei o que está estragado na sua vida, o que pode estar estragado na sua família, mas eu sei que Deus conserta. Deus conserta. Nós vamos cantar um hino que se chama Santo, Santo, Santo. E esse Deus Santo, que é poderoso, que é sobrenatural, que realiza o impossível, que é operar hoje, que é começar uma obra de restauração,
Eu não sei o que precisa ser consertado, mas você pode, no primeiro culto eu disse, você pode representar alguém que você sabe que está precisando de um conserto na vida. Eu te convido a estar no altar. Eu quero clamar, eu quero me ajoelhar aqui e clamar para que Deus conserte. Quem sabe até nos teus negócios, quem sabe até no seu relacionamento familiar. Eu não sei, mas em Jesus há um espaço de reconciliação. Quem sabe que o conserto seja na sua saúde, mas eu só sei que para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Vamos ficar em pé enquanto cantamos. Nós vamos estar. Santo, Santo, Deus onipotente,